Olá, meus queridos amigos e irmãos da Rádio CBS FM. Graça e paz ao coração de todos. Graças ao bondoso Deus que mais uma vez, sendo Ele oportuno, nos delega esta ocasião favorável de poder chegar até você com mais uma pequena participação aqui nesse programa Defensores da Fé, né? Onde todo sábado estamos discutindo temas importantíssimos. Sábado passado eu não pude estar devido a uma viagem para onde estávamos ministrando, né? Mas hoje estamos aqui, e hoje, como eu estou pregando aqui em São José dos Campos, realmente ficou mais fácil, né? Muito bem, e o tema de hoje, ele se dirige a um tema escolhido aí pelo nosso querido amigo Alex, sobre pastor. É uma profissão ou uma vocação? Muito bem, meus queridos, e você também pode trazer a sua participação, né? Para os que não me conhecem, eu sou o pastor Claudinei Gomes e agora nós vamos pisar no acelerador da revelação e vamos ver o que a gente consegue tirar, exaurindo algumas lições da palavra de Deus, né? Para falar um pouquinho sobre esse tema muito importante. Pastor, é uma profissão ou uma vocação? Muito bem, meus amados irmãos, eu gostaria de dar como ponto de partida uma reflexão bíblica que se encontra na primeira carta do apóstolo São Paulo, dirigida à igreja de Coríntios, no capítulo 15, laureando o versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu gostaria de frisar, inclusive, com muito cuidado, que ser pastor, meus amados, é uma coisa realmente muito séria, né? E tem muitas pessoas que não estão preparadas para isso, né? Hoje a gente está vivendo num país, cujo país hoje é 53,5 milhões de brasileiros vivendo na miséria, né? Vivendo um tipo de crise delicada e às vezes, na primeira oportunidade, tem gente abrindo igrejas sem um chamado, sem um preparo, né, como porta de escape para sobreviver. Eu sei que se encampar o sol com a peneira, meus queridos, eu estou certo, ciente, consciente que quanto mais igreja num bairro, quanto mais igreja numa cidade, quanto mais igreja num vilarejo, quanto mais igreja numa sociedade, né, menos será o número de prostíbulo, menos será o número de bebum, menos violência, menos promiscuidade, carnalidade, imoralidade e até mesmo criminalidade. E aí vai, né? Só que o problema, meus amados, não está em abertura de novas igrejas, e sim de igrejas sendo abertas por pessoas despreparadas, sem o chamado para isso, que isso não será legal. Não sei se os senhores me compreendem, né? Que hoje estamos na era do Absalão, entendeu, né? Na era de Davi ali, Absalão aqui, Absalão lá, e Salão, que é a igreja hoje, amanhã está fechado com outro comércio no local, né? Igrejas que se deixaram de ser igreja para ser igrejola, onde estão aí uma confusão terrível com outras igrejas, onde a nossa luta não é contra a carne no campo teórico, na prática é contra a carne e sangue, sim, Senhor, né? E aí é o seguinte, meus queridos, quando nós entregamos nossas vidas para Cristo, e muitos aí que entregaram a sua vida para Jesus, foi debaixo de um apelo, cujo apelo, vamos recapitular, vocês devem lembrar, é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Os senhores devem se lembrar disso, não é não? Porém, a gente acabou pegando o Salvador para sermos salvos e deixamos de lado o Senhor, né? Da qual hoje Jesus é Salvador de 7 bilhões de seres humanos na Terra, mas é Senhor de poucos, porque nós somos um tanto sabedores que para Ele ser o meu Senhor, eu tenho que ser dele seu servo, meus queridos. E servo na língua grega é escravo. Não mais vivo eu, Cristo que vive. Eu não mando nada, é Cristo que manda, né? Então, quando a gente vê alguns pendurados no pedestral da arrogância, do ego, do orgulho e da soberba, dizendo, aqui quem manda, desmanda, comanda, gerencia, sou eu, acabou, ponto final. Não, meu filho, isso não é escravo nem aqui nem na China, né? Paulo prova isso ao escrever aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, dizendo, sabe o que? Estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Interessante que nós olhando para essa leitura que ora fizemos como leitura introdutória, né, nas preliminares aqui na nossa pequena participação, quando você olha para 1 Coríntios 15 e 58, né, quando Paulo vem dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo está dizendo, sabe o que, meu querido? Paulo está dizendo que os que foram chamados para o pastoreio, que sofrem hoje trabalhando, lutando, labutando, dando a sua vida, não desanima não, meu filho, pois vocês serão literalmente e muitíssimamente bem recompensados. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que em Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ter passado pela prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam, né? E, inclusive, esse texto de 1 Coríntios 15, 58 aqui, meu querido, lembrando que esse texto aqui, ele não se volta para os que sugam as ovelhas, ele não se volta para os que exploram as ovelhas, ele não se volta para os manipuladores das ovelhas, e principalmente os que vivem enriquecendo em cima das ovelhas com suas respectivas artimanhas e trejeitos, certo? Não, meu filho. De jeito nenhum. Isso aqui são para os sofredores, para os que se entregam para o rebanho, certo? Já para esses aproveitadores, o texto não é esse de 1 Coríntios 15, 58, não, meu irmão. Eu vou te deixar em um outro texto. Vou pegar aqui o de Ezequiel 34, laureando do 2 ao 3, que diz, ó: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Olha o versículo 3. Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacenteis as ovelhas. Segura que tem mais, meu irmão. Zacarias 11, 17, parafraseando, diz assim, ó: ai do pastor inútil que abandona o rebanho, cai a espada sobre o braço e sobre seu olho direito, que o braço completamente se lhe seque e o olho direito de todo se escureça. Quer mais? Vou te dar um outro texto ainda de João 10 e 12, que diz assim, ó, inclusive esse texto de João 10 e 12, que refere-se a esses mercenários, certo? Que abandonam as ovelhas, e o texto diz, sabe o quê? O mercenário, a quem não pertence as ovelhas, não é pastor, de modo que quando vir o lobo, sabe o que ele faz, meu filho, em vez de defender? A Bíblia diz que deixa as ovelhas, foge, então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Meu querido, inclusive eu que faço chover no molhado, com que ora acabei dizendo aos senhores, que ser pastor é uma coisa muito séria, meu irmão. A Bíblia diz em Mateus 20, versículo 16, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Inclusive eu lembro uma vez que eu pregando, eu acabei perguntando à igreja, né, se Deus faz acepção de pessoas. Eu acabei, claro, que ouvindo a igreja em uma só voz dizendo, não, pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Meus queridos, permito salientar aqui que, na verdade, Deus não faz acepção no campo da salvação, né? Porque no tocante à salvação, nós temos que entender que a Bíblia diz em Evangelho, escreveu João, capítulo 6, versículo 39, que quando Jesus disse que esta é a vontade daquele que me enviou, né? Que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Em outras palavras, Deus não quer que ninguém se perca, essa é a grande verdade. Mas para ele usar, aí já é diferente, meu irmão. Deus não pode usar qualquer um. Deus não usa um calça curta, frouxo, tímido, covarde, medroso, um ocioso, né, um orgulhoso, um beiçudo, para colocar um peso de grande responsabilidade no ombro dele, fazendo com que este venha galgar degraus mais altos no cargo eclesiásticos, né, para arrebanhar muitos para o céu. Isso é coisa complicada, meu irmão. Muito complicado, entendeu? Agora, memoriza uma coisa comigo. Em Marcos, capítulo 3, versículo 13, certo? A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte e chamou para si
Não foi todos não, meu irmão, não foi todos. Foi para si os que ele quis. Interessante que no versículo 14 diz que Jesus nomeou 12 para que estivesse com ele. E os mandasse pregar, quer dizer, escolhido a dedo, não é qualquer um, entendeu? E talvez seja dolorido, né, saber hoje de pessoas, né, que sabe que não foram chamados para o pastoreio, ou seja, para um cargo eclesiasticamente falando pesado, né, de grande responsabilidade, aí abre uma igreja sem Deus falar absolutamente nada, certo? E faz disso o quê? Uma profissão, onde o quê? Onde pastor virou empresário, igreja virou empresa, o púlpito virou balcão de negócio, meu irmão. Os membros viraram clientes, onde bênçãos e vitórias são mercadorias, né, de negócio gerenciado pelo dinheiro, que deixou de ser semente na igreja para ser uma mercadoria de troca, onde é o cascalho, o din-din para cá e a benção para lá, meu filho. Se der o cascalho, tem benção. Se não der, não tem benção. E aí as mensagens ungidas que se transformaram em palestras motivacionais, meu irmão. Esta é a grande verdade em alguns lugares. Entendeu? Pastores vocacionados por Deus são pastores com algumas marcas, meu querido, que eu quero deixar aqui com muito cuidado. Meu tempo é resumido, não tem muito tempo e vai ser muito resumido mesmo. Não são muitas marcas que eu vou salientar aqui, são poucas, mas entre elas eu quero citar aqui pelo menos, quem sabe, 6 marquinhas, 6 exemplos. E o primeiro que eu quero citar aqui é esse pastor vocacionado, certo? Alguns exemplos de alguns líderes espirituais que foram chamados, escolhidos e vocacionados por Deus. Lembrando que pastor vocacionado por Deus, ele tem o quê? Ele tem compaixão pelo rebanho, como Moisés, que é o primeiro exemplo que eu deixo para os senhores aqui. Certo? Inclusive, vamos abrir um parênteses aqui, que Moisés não assumiu a carga sós, meu irmão. Moisés teve companheiros ladeados de Moisés, e é interessante que Deus utilizou da sua vontade permissiva que fosse retirado do espírito que estava em Moisés e repartido com 70. E hoje tem pastores aí que não quer repartir nada. Ele faz tudo. Ele abre o culto cantando e termina na bênção apostólica e não delega oportunidade para ninguém. Não é verdade? É tão delicado isso, eu conheço uma meia dúzia assim. Aí a Bíblia diz lá também, em Êxodo 32, do 31 ao 32, que Moisés tornou ao Senhor dizendo: ó Senhor, este povo cometeu grande pecado, fazendo deuses de ouro. Agora peço-te, perdoa o seu pecado. Ou se não, risca o meu nome do livro da vida que escreveste. Ô, meus queridos, que exemplo de compaixão é isso aqui, meus amados. Hoje estamos vendo, sabe o quê? Hoje nós estamos vendo, enxergando alguns líderes, alguns lugares aí, pastores que só falta orar o contrário, mata mesmo Deus. Essa cambada aí não vale absolutamente nada. Isso não são pessoas que não têm um pingo de compaixão, meus amados. Não são pastores vocacionados, porque pastor vocacionado ele tem compaixão. E compaixão é muito mais do que na íntegra comer pão juntos. É você entrar e sentir na pele o que a pessoa está sentindo. Por isso que Deus teve compaixão, porque Jesus veio e sofreu dor, não foi como Deus, mas como homem, meu querido. Ter compaixão. O segundo exemplo aqui eu vejo é o de Abraão. Que mostra que pastor vocacionado por Deus é pastor que tem o quê? Paz, que não é promotor de guerra, não é promotor de intrigas, como alguns aí que eu conheço. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, a Bíblia fala que os pastores de seu sobrinho Ló e os pastores de Abraão estavam o quê? Em conflito, em contenda, E quando você olha Gênesis capítulo 13, versículo 8, você olha Abraão dizendo: ora, não haja contenda, Ló, entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Agora, olha que interessante, que exemplo lindo é esse de Abraão, meus queridos. Hoje, infelizmente, o que encontramos em alguns ministérios são pastores carregando uma filosofia de cada um por si, Deus por todos. Divisão, panela, falcatrua, briga, discórdia, contenda, e o diabo batendo palma, aplaudindo, rindo de pastores que não vivem o que prega. Você está entendendo? De pastores que deixaram de ser pastores para virar e se transformar em verdadeiros ditadores, que não permitem que os membros da sua membresia vão cooperar, pregar em outras igrejas, movido por quê? Movido por ciúmes, orgulho, inveja, briga, divisão, como se isso tudo estivesse agradando a Deus, meus queridos, onde eles estão completamente
enganado e equivocado, pensando que tem duas portas e dois céus. Não tem duas portas nem dois céus, meu amado. Deus não está satisfeito com essas coisas, certo? Outros sim, não se misturam. Eu tive aqui participando do Conselho de Pastores em São José dos Campos e em Taubaté. A gente fica abismado de pastores. Eu conheço uma meia dúzia de mané aqui que está na frente de grande ministério e goste, quem quiser gostar, você está entendendo, meu querido? E se gostar, coma muito, não gostar, coma pouco do que eu estou falando, mas a verdade tem que ser dita. Pastores, certo? Que não se misturam com outros ministérios, carregam uma filosofia de não estamos aqui, não vamos nos misturar, não vamos nos compactuar com nada, você está entendendo? Não dão as mãos para outros ministérios, ficam recuados no canto, né? Isso é uma coisa muito complicada e o reino está sofrendo com isso. O terceiro exemplo que eu quero deixar aqui, meu querido, é o exemplo do pastor Davi, que ao defender o rebanho, sabe o que ele fez? Ele matou um leão. Ele matou um urso, matou por defender o rebanho, para ovelha não ser morta pelo leão e nem pelo urso, meu querido. Hoje, nós estamos vendo aí inúmeros soldados feridos, machucados, mancos, esfolados, morrendo à míngua, sem apoio, sem visita, sem amparo de pastor que está se importando. Ora, meu querido, quando eu falo no tocante a se importar, a minha mente se dirige até para o livro de Atos 2, quando muitas pessoas se escandalizaram pelo comportamento dos que foram cheios do Espírito Santo. Sabe quem foi Pedro? Aquele Pedro que deu muito trabalho para Jesus, sendo aquele sanguíneo ousado, né? Esse agora que toma a frente após cheio do Espírito, e ele vai defender dizendo, ora, senhores, esses aqui que vocês estão falando tanto, não estão cheios de moço, de vinho, nem bêbado, embriagado, não. Eles estão cheios do Espírito, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito. Você está entendendo? Defender o rebanho. Hoje tem rebanho escorregando em ordem decrescente, e pastor cruzando o braço, né? Não defende mais o rebanho. Quarto exemplo aqui, meu querido, que eu quero salientar aqui, é o exemplo do pastor e os cuidados que um pastor tem que ter. Lembrando daquela parábola tão maravilhosa, linda, bela e bonita do pastor e as ovelhas em Lucas capítulo 15, versículo 4, que diz assim, ó, que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la, e quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Sabe o que ele faz? Vai para casa. Então convoca os amigos e vizinhos e lhe diz, alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. E hoje, pastor, meu querido, hoje encontramos alguns pastores que numa situação dessa aqui, eles estariam dizendo, sabe o quê? Uma só ausente não vai fazer tanta falta assim não. Tem 99 aqui ainda, meu filho. E como é dolorido isso aqui, meu irmão. Quando você olha para Lucas 2:8, a Bíblia diz que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite, né? Quer dizer, isto é, protegiam, davam amparo, segurança para o rebanho, né? E se um pastor não for amoroso, isto não vai acontecer, meu irmão. Por isso que o amor sempre fala mais alto, né? E por falar amor, que tal a gente citar o quinto exemplo aqui que eu quero deixar aqui, certo? Que é o próprio exemplo de Cristo, meu irmão. Que é o exemplo do amor ágape, que é um amor sacrificial pelo rebanho. Quando você olha para o Evangelho que escreveu João, capítulo 10, laureando do versículo 9 ao 11, que diz-nos assim, ó, Jesus diz, eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Isso é de muita naturalidade lá em Jerusalém. Hoje, quando os pastores abrem as pernas, e algumas ovelhas passam entre as pernas dele, né? Ou seja, exemplo de quem cuida, certo? De quem cuida e dá alimento às ovelhas. E outra coisa, dá o que de melhor para as ovelhas, né? Aí você chega no versículo 10, ele diz, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí quando você chega no versículo 11, ele diz assim, ó, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E talvez é uma pena, né, que em muitos lugares é o contrário disso. Pastores estão matando suas ovelhas. Meus amados, Cristo amou as ovelhas. Você sabe o que é amar? E olha, a gente ouvia centenas de conotações
diversificadas aqui, muito diferenciadas. Amar é isso, amar é isso, amar é isso. Eu vou sintetizar e dizer para você que amar é enxergar com os olhos de Deus. E como é que você tem enxergado as ovelhas aí do seu rebanho? Como é que você tem enxergado os membros da membresia da sua igreja, meu querido? Quem ama, cuida. Quem ama, ampara. Quem ama, zela. Certo? Você tem cuidado das ovelhas, como a Bíblia manda? Você tem coragem de se entregar pelas suas ovelhas? Deixa a sua consciência responder para você, meu querido. Porque se você não tem esses requisitos aqui, você não é um vocacionado. Você está fazendo do seu ministério uma profissão. E o sexto exemplo que eu já menciono aqui para terminar, o sexto exemplo que eu quero citar aqui é o do maior missionário na era da graça depois de Cristo, que foi o apóstolo São Paulo, que é em Gálatas capítulo 6, versículo 17, sabe o que ele veio dizendo? Finalmente, ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe o que eu aprendo aqui, meu querido? É que Paulo fundou igrejas, Paulo viveu obra missionária e sofreu, como ninguém sofreu nos seus dias. E ele diz que carregava as marcas de Cristo, ou seja, Paulo demonstrou o que é ser pastor, mas Paulo demonstrou o que é ser ovelha, porque pastor, para ser pastor, tem que ser pastor ovelha ao mesmo tempo. Por isso, que quando você olha para Lucas, Filipenses no capítulo 4, versículo 12, ele vem dizendo assim, eu sei passar necessidade, e também sei ter abundância em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje o que nós estamos encontrando é pastor marcado por grandes riquezas, com salário super exagerado, onde alguns estão chegando a ganhar aí mais de 250 mil reais por mês, sabe? Colecionando Mercedes, carros importados, numa vida exuberante, de regalia desenfreada, e ovelhas à mercê de uma situação delicada, passando um tanto de crise, meu querido, certo? Eu penso que está na hora da gente viver um pouco mais a palavra de Deus, meu irmão. Eu vou encerrar aqui agora, lendo para você o que o apóstolo Paulo, dirigindo ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 3, laureando do versículo 1 ao 7, que diz-nos assim, escuta esta aqui, para você aí, se você é um chamado por Deus, vocacionado, faz do seu ministério uma profissão. E ele diz, fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Aí é necessário, pois, que o bispo seja, sabe o quê? Irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como? Como que você vai cuidar da igreja de Deus, rapaz? Não neófito, quer dizer, não novo na fé, para que não ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho, porque o que você faz fala tão alto que quando você fala ninguém te escuta, meu querido. Essa é a verdade dos que estão de fora, para que não caiam ao opróbrio do laço do diabo. E eu concluo dizendo o seguinte, se você não vive estas palavras de Paulo a Timóteo, se você não vive isso aqui, meu irmão, você está fazendo do seu ministério profissão e não uma vocação. Eu espero que as minhas palavras tenham sido direta, objetiva, sem rodeio, mas que ache guarida no seu coração e que sirva de grande valia aí para o seu enriquecimento espiritual. Grande abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus e até sábado que vem, querendo Deus.